Aleluia. Deparei com algumas. Se você olhar, é uma pessoa muito simples, mas você não vê tristeza nos olhos dela. Ela passa por luta, passa por adversidade. Quem está junto sabe, mas ninguém tira a alegria dela. Sabe por quê? Ela diz: irmã Liliana, eu passo por prova. Irmã Liliana, eu passo por adversidade. Irmã Liliana, o diabo se levanta todo dia na minha vida, mas para a glória de Jesus, no fim do dia, Jesus esbagaça a cabeça dele, ainda coloca debaixo dos meus pés. Você pode glorificar? Deus faz isso por você. Recebe isso, igreja. Sabe, eu não aceito, porque de um lugar morto eu saí, de um lugar onde eu entrava muda e saía surda e sem entendimento. E a gente dizia amém, pelo não sabia nem pelo que está dizendo amém. Você não podia abrir a boca, era só a pessoa lá na frente falando. Não era, Leandro? E a gente amém, 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 e só falava o que os outros repetiam. A gente não tinha oportunidade de declarar a Deus o quanto a gente amava Ele. E desse lugar de morte eu saí, e para esse lugar de morte eu não quero voltar. É por isso que eu incomodo a igreja. Ah, irmã, mas esse é o meu jeito de adorar. Adora na essência da adoração, porque Jesus está te procurando, adorador. Jesus está te procurando, adorador. Então se manifesta, adorador. Te manifesta, adorador. Tu está na casa do Pai, então declara essa gratidão em nome de Jesus. Ei, Jaramá. Aquilo que é íntimo, aquilo que Deus procura dentro de nós, é esse coração totalmente entregue a Ele. Quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos sim fechar os nossos olhos para que a gente olhe para dentro. Muitas vezes as coisas de fora têm roubado quem nós somos em Deus. Mas quando nós fechamos os nossos olhos e respiramos profundamente, nós conseguimos ver a escolha dele. Ele viu algo em mim que talvez você não veja, que talvez outro ser humano não consiga ver, mas ele viu em mim. E essa glória de ele ter visto algo em mim, a palavra diz: nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nada pode separar o amor que está em Cristo Jesus. E eu queria que você perguntasse a Deus agora: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Porque os meus defeitos é fácil, todos veem. Minhas qualidades são poucos que enxergam. Mas eu sei quem eu sou. Mas o Senhor sabe muito mais. Igreja, o Senhor sabe muito mais. A palavra diz: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Olha isso. Se o teu coração te condenar por ser pecador, maior é Deus que o teu coração, para te salvar e te dar oportunidade de arrependimento, em nome de Jesus. Então pergunte mais uma vez: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Porque eu sei que eu não preciso mais nada. Eu não preciso de mais ninguém. Eu só preciso da tua escolha. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é o que me faz ser quem eu sou. Mas toda vez e diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, sim, Senhor, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Levante a mão direita, é a mão que ele te levanta. E diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais.
graça me esconde, me vê debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me embasta, tua presença é o meu prazer. Oi, ela chore, andará, ela chore, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Entenda isso, por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Então todos os dias eu tenho esse entendimento. E diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins, cante. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Sim, Senhor, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Trave essa batalha, diga. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me bate, Tua presença. Mais uma vez, no Santo dos Santos, declare. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me bate, Tua presença é meu prazer. É o meu prazer, Senhor. Qual é o teu prazer? Tua presença, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me bate, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me bate e Tua presença é o meu prazer. E só Tua graça me bate, Tua presença é o meu prazer. Deixa eu te ensinar algo, irmão. Os homens não precisam ver quem nós somos. Os homens precisam ver Cristo em nós, transformados, lavados e remidos pelo sangue suficiente para salvar qualquer tipo de pecador. Eu não sei o pecado que você tem, eu não sei as marcas que você carrega, eu não sei que tipo de cultura você foi inserido na sua família,
e que muitas vezes é tão difícil para você que parece ser tão fácil para os outros. E aí você diz assim: por que é tão fácil para ela? E aí você vai e se veste de tantas desculpas. Ah, porque eu não sou falso, então eu não consigo fingir. Não é fingir, é morrer. Tem uma diferença muito grande. Jesus nunca pediu que a gente fingisse. Finja ser outra pessoa, não. Ele diz: morra. Morra para você. Que seja menos você e mais Jesus. E talvez você chegou nesse lugar dizendo: Deus, é tão difícil. E a resposta de Deus para você essa noite é essa: se esconda em mim. Quando você não pode, quando você não consegue, quando você não suporta, quando você não está conseguindo, se esconda, fuja, vá para o secreto do quarto, entra no joelho lá e dobra, bota teu rosto no chão e diz: Senhor, me mata agora. Não é a morte física, mas é a morte, sabe, emocional, a morte espiritual. Me mata agora, porque eu estou para fazer besteira no meu casamento, eu estou para fazer besteira na minha casa, eu estou para perder a cabeça no meu trabalho. Tira o meu eu agora. Toda vez que eu louvo esse louvor, eu me emociono. Sabe por quê, Liana? Quantas vezes eu tive que me esconder? Quantas vezes esconder a minha depressão? Fingir para todo mundo que eu estava bem, sem eu estar. Eu lembro que tinha dias que estava tão grande a minha dor, que eu pegava a minha motinha e ia para a praia da Caponga e dizia assim: Senhor, me tire daqui, me salve de mim. E o Senhor me dava essa canção dizendo: filho, se esconda em mim. Eu só conseguia ouvir isso: se esconda em mim. Quando você não estiver aguentando, quando você não estiver suportando, se esconda em mim, e eu vou suportar com você toda a batalha. Talvez você chegou nesse lugar com uma dor dentro de você, uma batalha para travar amanhã, e você diz assim: eu não vou conseguir, sozinha não, mas com o Senhor você vai conseguir. Se esconda nele, se esconda no Senhor. Mas eu não sei o que falar, então se cale. Eu não sei como se comportar, então fique quieto. Eu não sei como vou dizer, então não vá. Você não precisa ser forte toda hora. Você simplesmente tem que ser você, e Deus te usar para que as pessoas possam ver Ele, não você. E não precisa você se sentir uma pessoa falsa, porque você não está sendo falsa, porque não é sobre você, é sobre Ele manifestado. Então que as pessoas vejam Ele. Se é para ver um homem forte, que vejam. Se é para ver uma mulher forte, que vejam. Se tem propósito isso, amém. Mas quanto a você, se esconda nele e diga assim: sou fraquinha, mas enquanto eu estou escondida em ti, esse vendaval vai passando, em nome de Jesus. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Sabe cantar, canta, mas canta com coração, vai. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Cante comigo, me refaz. Mas diga com o coração: me refaz. Me refaz. Oh, aleluia. Me refaz. Me ensina, me ensina. Me ensina
ensina a ser como tu és, Jesus. Mais uma vez, me refaz. Me refaz. Você carrega uma glória, mas é em vaso de barro. Aleluia. A glória é dele, a honra é dele. Ensina a ser como tu és, Jesus. Oh, aleluia. Eu largo tudo, cante. Eu largo tudo pra viver o tudo. Não tenha medo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Oh. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Corre, desce a casa do oleiro. Vai correndo, não tenha medo. Eu largo tudo pra viver o tudo. Sai do raso. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Busque Ele. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me. Quebra-me quantas vezes quiser. Oh, me refaz. Me refaz. Mais uma vez, me refaz, me refaz. Me refaz. Me refaz. Não há medo. Me refaz. Oh, nosso Deus maravilhoso. Ainda que doa, cante. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que tem o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que tem o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu. Oh. Diga, me refaz. Me refaz. Me Quem busca facilidades não vai encontrar. O fardo de Jesus é leve, sim, mas esse mundo é pesado. Então não existe esse mamão com açúcar, não existe esse evangelho de jujuba, de algodão doce, não existe. O mundo é mau, a depressão bate na nossa porta, a ansiedade bate na nossa porta. A diferença é que Deus está conosco. Então toda vez você vai ter que lembrar dessa palavra. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele mandou você ser forte e corajoso. Mas às vezes a coragem vai faltar. Gideão disse: eu sou o menor da minha casa. Eu sei que eu não sou essa força toda que tu estás dizendo, mas o que Deus falou depois fez toda a diferença. Ele disse: eu estarei contigo. Aleluia, meu irmão, isso é poderoso. Então não é só Deus querer, é você querer, porque Ele já quer. Então coloque as mãos no coração e diga: também quero ser, Senhor,
Você quer ser o quê? Como vaso nas mãos do oleiro. Entrega tudo agora. Pega a minha, por favor. Eu quero ser, oh Deus, eu preciso ser. Como tu queres, Senhor, como tu queres. Ele escolheu você, Ele não errou. O oleiro é Ele. Tu és você e eu. Pega a minha vida, Senhor. Essa noite faz de novo. Eu quero ser todo dia, toda hora, todo instante. Eu quero ser um vaso novo. Me refaz. Canta alto, vai. Me refaz. Cante com o coração. Me ensina a ser. Está disposto mesmo? Ainda que doa? Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que tenham cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas. Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado, abraçar alguém agora e dizer: você não precisa ser forte toda hora. Deixa Deus ser forte. Deixa Deus ser a tua força. E Ele completa a boa obra já começada, mas que ainda não terminou. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Que essa noite continue sendo uma noite cheia do Espírito Santo. Não há nada mais gostoso do que chegar numa igreja e sentir o Espírito Santo de Deus. É por Ele que nós viemos, é por Ele que estamos aqui e é por Ele que vamos continuar. Amém? Em nome de Jesus, quero chamar as crianças. Aleluia. Deus é bom, criançada bonita. Parabéns os papais. Parabéns os que têm filho pequeno. Parabéns os que estão grávidos. É bom, gente. Bora fazer filho para encher a igreja, em nome de Jesus. Ninguém está evangelizando, tem que encher menos de filho. Estou brincando, gente. Bora evangelizar, em nome de Jesus. Mas está valendo. Coisa melhor do mundo é filho. Eu oro tanto pela minha esposa, bichinha. Ela quisesse outro, mas né, tem que aceitar, né, Marisa? Amém, igreja, boa noite. Vamos colocar nossas mãos
em direção às crianças. Vamos orar. Amém, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, Senhor Deus, por esta noite, por este culto maravilhoso. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, cada pessoa que está aqui, cada pai, cada mãe, cada criança. Senhor, que a tua presença, Senhor Deus, possa estar em cada família, em cada casa, Pai. Que o Senhor possa visitar, Senhor Deus, cada família e que através dessas crianças, Pai, que as famílias possam, Senhor Deus, ser curadas, possam, Senhor Deus, conhecer a Ti, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Boa noite. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é bom. Estamos aqui na casa do Senhor nessa noite para esse culto de gratidão ao Senhor. E que a gente possa realmente abrir o nosso coração e agradecer a Ele, né? Você já pensou se desde o momento que a gente chega na igreja, a gente começasse a agradecer, a gente sentasse no nosso cantinho ali, começasse a agradecer até o final do culto? Você acha que você conseguiria terminar de agradecer o Senhor por tudo que Ele fez? Você não conseguia dizer nem 1% do que o Senhor já fez na nossa vida, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui com saúde para glorificar esse Deus, né? Quantas pessoas estão aí nos hospitais? Quantas pessoas estão aí sem esperança e nós estamos aqui, bonitinhos, arrumadinhos, perfumados, para adorar esse Deus. Isso já é um motivo suficiente para a gente passar o culto todo glorificando a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá que o tempo corre. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3. Antes de ler, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Que não seja o homem, mas seja o próprio Espírito a falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor. Nós abrimos nosso coração para Ti, Espírito Santo. O Senhor tem total autoridade, Senhor, para nos sondar, para entrar no nosso mais íntimo do nosso coração. Que o Senhor possa, Pai, colocar a Tua semente da Tua palavra no nosso coração nessa noite. E que essa semente ela venha frutificar na nossa vida. E que ela venha dar muitos frutos, Senhor. E que esses frutos que vêm sobre nós ou através de nós venha também alimentar muitas pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, prepara o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra nessa noite. Nos dá entendimento e sabedoria para entender, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar nessa noite, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lá no 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos começar lá do capítulo 2, versículo 17, que é o último versículo do capítulo 2, que é para a gente poder entender o 3. Então, capítulo 2, versículo 17.
diz assim, ó, Paulo aqui falando, a carta que Paulo e Timóteo enviou à igreja, né, de Corinto. E aqui ele diz assim: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Aí vamos agora para o capítulo 3. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso. Tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Aleluia. Só até os 5. É um versículo que muitos de nós já conhecemos, que fala que somos a carta, mas eu achei muito interessante, porque quando a gente começa a estudar, a gente descobre mais algumas coisas que o Senhor fala através desse versículo, né? E aqui Paulo fala em sua carta, antigamente as pessoas usavam muito cartas de recomendação, né? Geralmente, às vezes em trabalho, né? Não sei se hoje eu acho que talvez não usam mais, mas antigamente usavam-se carta de recomendação para você recomendar alguém quando passa de um trabalho para outro, e até mesmo de igreja, né? Eu acho que não existe mais, não sei se ainda existe, mas tem igreja que tinha essa carta de recomendação quando o membro ia para outra igreja. E antigamente se usava muito essa carta de recomendação para avaliar ou para validar alguém, né? Falar sobre aquela pessoa. E aqui lá no versículo 1, Paulo e Timóteo aqui estavam se questionando: será que precisamos de carta de recomendação para vocês ou de vocês? Será que nós precisamos para confirmar o nosso ministério? E esse questionamento estava ali, ele falando em sua carta, esse questionamento. E Paulo aí diz, né, lá no versículo 2, Paulo fala que não há necessidade dessas cartas de recomendação, pois o povo de Corinto, para o povo de Corinto, porque a própria vida deles, a própria vida daquele povo, daquela igreja, já era a própria carta, já se via como carta. Isso significa que a transformação que ocorreu ali naquele povo, ela já servia de testemunho da obra de Cristo e do poder do Evangelho, né? Através ali do ministério de Paulo, juntamente ali com Timóteo, né? E é muito interessante porque Paulo aqui fala, né, sobre recomendação. Será que eu preciso recomendar? Não, não preciso, não há, é desnecessário isso, porque olhe para a vida do povo e você vai ver a carta, eles já são a própria carta, ali o seu modo de viver, a transformação que aconteceu na vida deles, isso já é o motivo de você olhar e realmente ver a recomendação, né? A carta de recomendação já é a vida do próprio povo. E Paulo aqui, ele deixa bem claro a sua confiança em Deus, né? Eu achei muito interessante quando Paulo declara aqui a sua confiança no Senhor, e ele afirma que toda a capacidade para concluir o seu ministério não vem dele, não é dos seus estudos, não é os diplomas que ele tinha, mas ele reconhecia
que a capacidade dele para concluir o ministério que ele tinha ali vinha totalmente de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, igreja. A gente pode procurar em 1000 lugares dessa terra capacitação, cursos, diplomas. A gente pode ser mestrado em qualquer coisa dessa terra, mas tudo é Deus que faz. Homem nenhum pode fazer o que Deus faz, homem nenhum. E isso conclui, né, que os Paulos passaram na nossa vida. Quem de nós não teve um Paulo na sua vida? Quem de nós já não teve um Paulo? Por isso que nós estamos aqui hoje, porque houve algum Paulo que passou na nossa vida e pregou para nós. Houve algum Paulo que passou na nossa vida e nos trouxe as boas novas, e ali pregou o evangelho para nós. E é por isso que hoje nós estamos aqui para testificar como cartas vivas, que fomos transformados através do evangelho de Cristo. Amém, igreja? Nós somos cartas vivas. Saia daqui com essa palavra dentro do seu coração. Eu sou carta viva de Cristo. Aí, é interessante e é lindo, né? Nós somos carta de Cristo. Mas aí, como a palavra de Deus, ela não vem só para nos amansar, ela vem também para nos confrontar. E hoje a nossa vida, ela consegue converter alguém ou escandalizar. Se nós somos a carta de Cristo, o que as pessoas leem quando olham para nós? Se nós somos a carta de Cristo, a carta viva de Cristo, algum Paulo pregou para nós, como o Paulo estava falando aqui, que pregou para aquele povo ali de Corinto, e não precisava de recomendação, porque a vida daquele povo já era uma carta. As pessoas olhavam para eles e já havia a transformação do evangelho na vida daquelas pessoas. E aí algum Paulo passou pela nossa vida, pregou o evangelho para nós e nos fez carta de Cristo. Aí eu pergunto para nós, essa carta ainda está viva? A carta de Cristo que há em nós, que algum Paulo passou e deixou essa carta em nós. Será que a nossa vida hoje... Eu ouvi essa frase, eu não sei se foi aqui na igreja, se alguém pregando, eu não sei. Só sei que eu anotei, eu nunca coloco quem falou, mas eu anotei essa frase. E eu estava olhando aqui o meu caderno e vi essa frase que dizia, ela dizia assim, a sua vida consegue converter ou escandalizar alguém? E aí eu trouxe porque cabia exatamente aqui. Se nós somos a carta de Cristo, a nossa vida hoje, será que ela consegue converter alguém quando as pessoas olham para nós, para a nossa vida? Será que essa carta vai trazer boas novas para alguém? Ou vai trazer escândalo para alguém? Nós somos a carta de Cristo, e todas as pessoas que olham para nós, elas estão lendo a própria Bíblia através de nós. E eu vou te dizer, é uma responsabilidade muito grande você ser uma carta de Cristo. Porque aonde você está, é como se você estivesse lá naquele Big, que você já sabe, cheio de câmeras. E aonde nós estamos, não há como a gente se esconder. Sempre tem uma câmera olhando para nós, para ver se nós estamos errando ou se nós estamos acertando. Sempre tem alguém nos vigiando. E se às vezes a gente pode até estar em um lugar, a gente acha que não tem ninguém olhando, e a gente faz alguma coisa errada, pode ter certeza que você não vai sair dali sem que alguém tenha visto. Sempre alguém viu. Porque assim é a vida. Em todos os lugares que um filho de Deus está, sempre tem alguém olhando. E glória a Deus se nós estivermos convertendo as pessoas através da nossa vida,
Que a nossa vida não seja uma vida de escândalos, de mau testemunho. Porque as pessoas estão olhando para nós, elas estão lendo a própria Bíblia através da nossa vida. Uma carta, nós somos a carta que é conhecida por todos. E isso é algo que a gente deve refletir todos os dias. Nós que lemos a palavra, que conhecemos a palavra de Deus, é algo que quando a gente for orar pela manhã ou à noite, e a gente tem que refletir, Senhor, o que as pessoas estão lendo através da minha vida? Será que eu estou acertando? Aonde eu estou errando? Eu preciso me consertar. Porque às vezes a gente acha que por ler a palavra, ou por estar cultuando ao Senhor toda semana, a gente acha que está tudo bem na nossa vida, a gente já está fazendo 100% para chegar no céu. E aí a gente não está. Aí é que está o nosso erro. Porque a gente tem que nos analisar todos os dias para saber o que nós precisamos melhorar a cada dia. Não tem nenhum de nós aqui que seja santo suficiente. Porque senão, se nós tivéssemos santo suficiente, 100% a gente já teria sido arrebatado. Não teria nenhum de nós aqui. E se nós estamos aqui porque nós somos todos pecadores, precisando, necessitando da graça de Deus todos os dias, precisando das misericórdias do Senhor que se renova sobre a nossa vida todos os dias. E por isso nós precisamos refletir sobre a nossa vida, o que nós estamos precisando melhorar na nossa vida. Começa primeiro dentro de nós, eu sempre falo isso. Porque não adianta eu ser alguém fora da minha casa perfeita, e dentro da minha casa, ou até mesmo dentro de mim, ser a pior pessoa do mundo. Porque aquele que conhece todas as coisas, ele conhece o meu coração. E ele sabe quem eu sou de verdade. Então, primeiro começa em mim. Eu preciso me analisar como eu estou diante do Senhor. Como está a minha vida diante do Senhor? Será que eu estou agradando? A minha vida está agradando o Senhor? Será que eu realmente estou obedecendo a Cristo? Aí depois eu vou para minha casa. Eu convivo com a minha família 24 horas. E ali eu preciso ver o que eu estou fazendo de errado dentro da minha casa. Onde eu preciso melhorar como esposa, como filha, como mãe. Aonde eu preciso melhorar? Porque nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós precisamos melhorar um pouquinho a cada dia. E são coisas que nós precisamos nos analisar todos os dias. Que tipo de notícias deixamos nas pessoas que passam por nós? Que tipo de notícia nós deixamos nas pessoas quando elas passam por nós? No nosso trabalho, na escola, na rua, no trânsito, na fila. O que nós deixamos diante das pessoas que passam por nós? Notícia de salvação ou notícia de condenação? Porque através da nossa vida nós podemos salvar ou condenar alguém. Através da nossa vida, do nosso testemunho de vida, a gente pode levar as pessoas, conduzir as pessoas para Cristo através do nosso bom comportamento, nosso bom testemunho. Ou nós podemos conduzir as pessoas direto para o inferno. Porque se as pessoas veem, aqueles que conhecem a palavra, e eles não veem mudança nenhuma, vê o mesmo comportamento de pessoas que não creem em Deus, para que eles vão querer conhecer o nosso Deus, se nós somos igual às pessoas que fazem tudo errado? Muitas vezes levamos o nome de crente, mas não temos essa diferença de realmente ser crente de verdade. Abra seu coração, deixa o Senhor falar com você, não fique com raiva não. Vamos abrir lá em Efésios 4.
Efésios capítulo 4, não, Efésios 1, tá, gente? Efésios capítulo 1. Da outra vez eu tinha falado que quando a palavra de Deus vem a mim, me confrontando, eu sinto o amor de Deus. Porque eu sei que Ele me ama e Ele quer que eu melhore a cada dia. Ele não quer que eu fique da mesma forma. Então, se Ele me confronta, é porque Ele quer que eu mude. E assim é para todos nós. Se vem a palavra de confronto, glória a Deus, o Senhor quer mudar a nossa vida. Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele quer nos encontrar todos nós lá na morada que Ele deixou para cada um de nós. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. 1:13 diz assim: agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Aleluia! Você pode glorificar esse Deus, oh Deus maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor colocou um selo em nós, o Espírito Santo. Ele havia prometido para cada um de nós e Ele cumpriu. O Espírito Santo, Ele habita em nós e é Ele que nos ajuda todos os dias. Ajuda quando nós erramos, quando nós olhamos para algo que não deveria olhar, o Senhor, epa. Quando a gente ia fazer alguma coisa ou ia falar alguma coisa, o Espírito Santo vai, cuidado, para por aí, não continua. É Ele que nos ajuda a estar de pé todos os dias. É o Espírito Santo, o selo que o Senhor colocou em nós. E glória a Deus por isso. Aí você vai lá para Efésios capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. O versículo 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade.
e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis para a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra que vem nos libertando, vem nos confrontando, mas vem abrindo os nossos olhos. Essa carta aqui de Paulo é muito interessante porque aqui ele fala novamente que nós somos propriedade de Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo que está em nós. E aqui ele fala muitas coisas que nós não devemos guardar ira, que nós não devemos, algumas coisas que nós já sabemos que não deveria fazer e muitas vezes nós ainda fazemos. A palavra do Senhor ela é muito clara quando vem falar para nós daquilo que é errado. E nós já temos os olhos bem abertos, ninguém aqui é criança na fé. Ninguém. Nós já somos conscientemente bem adultos para saber o que é certo e o que é errado. E a palavra do Senhor, ela deixa tão clara para nós. Por que nós ainda insistimos no erro de continuar errando, sabendo que a palavra diz o contrário? Eu estava ouvindo o louvor, esse louvor que o Leandro estava cantando. Você já parou, a gente canta e é lindo, o louvor, lindo esse louvor. Mas você já parou e prestou atenção na letra desse louvor? Deixa eu te dar um desafio. Em casa, você coloca esse louvor e você começa a copiar ele. Às vezes a gente quer aprender uma música, pelo menos eu aprendi dessa forma. Quando a gente quer aprender, a gente começa a copiar a música, a gente vai copiando e vai decorando até a gente aprender. Aí você chega em casa, você coloca o louvor e começa a copiar a música. E presta atenção em cada letra que tem nesse louvor. E eu estava ali cantando esse louvor, e eu estava prestando, com os olhos fechados e prestando atenção em tudo, em cada letra que era falado. E eu disse assim, meu Deus, esse louvor, ele é muito forte a letra dele. E muitas vezes nós louvamos mais da boca para fora, não de coração. Porque só quem realmente é corajoso é que pode louvar esse louvor com todo o seu coração. Porque o louvor ele fala, me refaz. Mas para o Senhor refazer, se você conhece a história do oleiro, a gente já deve conhecer, né? Que ele quebra o vaso todinho, amassa para refazer o vaso de novo. E é dolorido demais. Um oleiro para pegar o vaso, imagina Deus nos pegando, nos amassando e depois nos refazendo de novo, para do jeito que Ele quer, a gente ficar do jeito que Ele quer. Aí você imagina cada palavra que tem nesse louvor. Aí diz assim, mesmo que doa. Ah, meu querido, presta atenção no que você está cantando. Mesmo que doa, eu quero ser moldado. Sabe, é ter muita coragem, é amar o Senhor verdadeiramente para você saber o que você está cantando com todo o seu coração. Sabe, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, eu não estou falando de todos os crentes, estou falando somente aquele que verdadeiramente conhece a Cristo. Só esses.
é que tem coragem realmente de cantar esse louvor com todo o seu coração. Só esses que sabem que o moldar de Deus não é fácil. Só esses que sabem que o moldar de Deus é dolorido. Mas quando o Senhor vem nos moldar, esses dias eu estava passando por uma situação, que eu falei até para o Leandro, e nessa situação, não posso dizer o que é, mas eu vou tentar dizer mais ou menos. É uma situação que eu me sentia como... Eu lembrei daquela palavra de Paulo, que Paulo falava sobre o espinho na carne. E eu lembro que eu falei aqui sobre essa palavra, e eu dei o exemplo de um espinho furando a carne, né? E nessa situação que eu estava passando, eu senti exatamente isso. Como se estivesse furando a minha carne. E eu vou te dizer, estava doendo demais. Demais, demais. Mas quando nós deixamos o Senhor quando deixamos o Senhor nos moldar, a gente vai ser preciso passar por esse tipo de coisa. Porque se nós queremos estar diante do Senhor, com o nosso coração limpo e para poder aproveitar mais da sua presença, a gente precisa deixar que o Senhor nos molde. E tem muitas das situações que nós vamos passar, é o Senhor nos moldando. Sabe, eu vou te dizer, o perdão é uma das coisas, não é sobre isso, tá, gente? Mas me lembrei agora. O perdão é uma das coisas mais difíceis para um cristão, para um ser humano normal. Para o cristão também é difícil. Mas muitas das vezes a gente vai ter que passar pelo moldar do Senhor para que a gente possa perdoar o outro. E na hora do perdão é algo muito difícil, porque você vai ter que passar aqui situações em que você vai ter que fazer morrer a sua carne. Você vai dizer, Senhor, eu não quero, eu não vou. Aí o Senhor, se você realmente ama o Senhor vai dizer assim, você vai. Aí você vai sentir o oleiro moldando o vaso. É nessa hora que você vai sentir o oleiro moldando o vaso. E você vai ter que ir. Vai doer, vai sangrar, vai. E eu vou te dizer, existem situações, e uma foi dessas que eu estou falando. Existem situações que é muito difícil, mas que eu estava conversando com o Leandro, eu estava falando, se eu tiver que passar por essa situação, mesmo sendo dolorida, para mim estar diante do meu Deus, de bem com meu Deus, eu vou ter que passar. E eu quero passar, porque eu não quero perder a minha comunhão, a minha intimidade com meu Deus por nada e por ninguém nessa terra. Ninguém. Às vezes as pessoas nos magoam e muitas vezes a gente deixa que essa mágoa tome conta de nós. A gente perde a nossa comunhão porque a gente não fica bem com o Senhor quando a gente está de mal de alguém, quando a gente tem falta de perdão ou rancor com alguém, a gente não fica de bem. Mas se a gente quer estar de bem com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, a gente vai ter que passar por isso. E para a gente se deixar ser moldado, dói. Mas faça esse desafio. Preste atenção na letra desse louvor. E você deixe Deus falar com você em nome de Jesus. Deixe Ele te moldar. Mesmo que doa, deixe o Senhor te moldar. Porque é esse moldar de Deus que vai fazer a gente chegar lá. Amém? Vamos lá. Teve uma frase que eu ouvi. As frases me chamam muita atenção, eu vou anotando. E essa frase foi de um pastor. Ele dizia assim, ó. Ele dizia que Deus nos... Eu vou colocar do meu jeito, tá, gente? Que eu anotei. Ele falou de um jeito, Deus nos chamou para carregar o céu, mas muitas vezes deixamos marcas do inferno por onde nós passamos. Gente, eu achei essa frase tão forte, mas me chamou muita atenção. Porque
Deus tem nos chamado e tem nos escolhido a cada um de nós. A palavra do Senhor fala que Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Nenhum, Ele não quer perder nenhum. Porque o sacrifício que Jesus fez naquela cruz não foi qualquer coisa que Ele fez. Foi um sacrifício doloroso. Ele deu a sua própria vida por nós. Então o Senhor, Ele não vai pagar um preço e perder. Ele quer pagar o preço, Ele quer comprar. Ele quer todos nós, todos juntos lá no céu. Ele não quer perder nenhum de nós. Mas muitas vezes nós somos chamados e somos escolhidos pelo Senhor. E que privilégio. Que privilégio nós sermos escolhidos pelo Senhor. No meio de um mundo onde nós não temos nada para oferecer a Deus, só pecados, malas e malas de pecado, e mesmo assim o Senhor nos escolheu. Ele nos amou do jeitinho que nós estávamos lá, cheio de pecado. Aí Ele nos trouxe, Ele nos escolheu, nos limpou, nos deu um novo nome, novas vestes. Para quê? Para que o Senhor nos escolheu? Para que Ele nos limpou? Para que Ele nos lavou? Para que Ele nos deu um novo nome? Para quê? Para a gente se esconder numa caverna? Não. Para a gente, por onde a gente passar, a gente possa deixar marcas que Jesus me transformou, Ele pode transformar você também. Essa é a marca que Deus nos escolheu e Ele quer que nós deixemos por onde nós passarmos. A marca de Cristo, a marca do céu. O Senhor tem nos escolhido e tem feito grandes coisas na nossa vida. Mas muitas vezes nós temos deixado as marcas do inferno por onde a gente passa. E aquela coisa que eu falei, a gente tem um poder de conduzir as pessoas para o céu ou conduzir as pessoas para o inferno. Se eu carrego marcas, carrego o céu em mim, então por onde eu passar, automaticamente eu vou deixar marcas de Cristo por onde eu passo. No meu falar, no meu agir, no meu comportamento. Mas se eu carrego o céu, mas eu deixo marcas do inferno, significa que eu estou fazendo tudo errado. Tudo aqui que a gente leu aqui em Efésios, um monte de coisa aqui que Paulo falou, não roube, não fale mentiras. São coisas que nós estamos fazendo e a gente não está percebendo que as marcas do inferno estão ficando onde nós passamos. É algo que a gente deve, igreja, é sobre aquilo que eu falei. Nós não devemos achar que já somos perfeitos por estar na igreja ou por ler a Bíblia todos os dias. Porque isso ainda não é suficiente, porque o diabo ele está ao nosso derredor tentando nos tragar todos os dias. A luta dele, do diabo, ele não vai descansar enquanto não tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. Ele não vai descansar enquanto vê os seus filhos adorando e glorificando o Senhor. Ele não vai descansar quando vê um filho de Deus ali sendo testemunho de Cristo. Ele não vai descansar. Ele vai continuar nos tentando todos os dias para a gente sair da nossa linha. Mas, se nós estivermos enraizados no Senhor, a gente não vai sair da nossa linha, amém? Nós vamos continuar na nossa caminhada rumo ao céu, em nome de Jesus. Aleluia! Abra comigo lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 19.
19, diz assim, ó: pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Mais uma vez, Paulo fala sobre o selo que o Senhor colocou em nós, o selo do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus tem nos chamado, igreja, o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos selado para dar bons frutos. As marcas que nós devemos deixar, os frutos que nós devemos deixar, tem que ser frutos bons. Deus quer levantar homens e mulheres que deixam marcas de um verdadeiro Filho de Deus por onde passa. Sabe, é tão terrível a gente ver os maus testemunhos por aí. É tão triste a gente ver as pessoas com mau testemunho dizendo que é filho de Deus, que crê em Deus, que é crente, ou que é isso, que é aquilo. Mas os testemunhos são péssimos. São testemunhos que envergonham a nós. Se eu chegar num lugar e alguém estiver comentando sobre uma pessoa que se diz crente, mas tem um comportamento terrível, eu vou ficar envergonhado. Porque está falando do meu povo. Quem são o meu povo? Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que querem ir para a glória, aqueles que querem morar no céu. Esses são o meu povo, a minha tribo. Estão falando de nós. Só que esse está com mau comportamento porque ele não conheceu a Cristo verdadeiramente. Talvez leu a palavra, mas não entendeu nada. É muito interessante porque logo quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia do Leandro. Nova convertida. Eu não conhecia nada de Bíblia, como hoje a gente conhece, né? Várias traduções, conhece várias coisas. Mas na época eu não conhecia nada. Nossa, foi o melhor presente da minha vida, aquela Bíblia que eu ganhei. Vou ler a Bíblia. Quando comecei a ler a Bíblia, eu entendi, sabe o quê? Nada. Agora, hoje eu descobri o porquê que eu não entendia nada. Claro que eu era nova convertida e eu sei que muitas coisas eu realmente não iria entender naquela época. Mas eu entendi que a tradução não me ajudou muito não, viu? Quando você for comprar uma Bíblia, se você tiver dificuldade naquela Bíblia que ela é em português, mas parece que está em inglês, você não está entendendo nada, procure uma... Glória a Deus que inventaram tradução bem para você poder entender melhor. Aí depois que você entender melhor na tradução que inventaram agora, aí você volta para a sua Bíblia, que você não entendia nada, que aí você vai entender tudinho lá. Esses dias eu estava lembrando disso, né? Porque muitas vezes eu li a palavra e eu não entendia. Eu disse, Leandro, eu não estou entendendo nada. Aí toda vida que eu lia, corria para o Leandro para ele me explicar. Li um versículo, eu não entendi, não, me explica isso aqui. É o meu professor da Bíblia, ele. E é muito interessante porque muitas vezes nós lemos a palavra e a gente não entende aquilo que o Senhor quer falar para nós. Até tem coisas que eu já li há muito tempo atrás e agora eu li, relendo de novo, né? O Velho Testamento junto com a Débora e o Novo Testamento também. São versículos que a gente já passou várias vezes, mas sempre quando a gente vai ler, naquele momento ele vai falar de uma forma que você não tinha percebido daquele jeito.
Deus fala com a gente na hora que a gente mais precisa realmente. E glória a Deus por isso. Aí a palavra de Deus também fala, eu não vou pedir para vocês abrir, porque já pegou tempo. Lá em 2 Samuel, quando Davi fala, que ele diz assim, quando ele ia comprar o terreno para fazer um altar para o Senhor ali, e ele diz assim: não darei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Sabe, isso me lembrou na hora que eu estava fazendo essa palavra hoje, porque muitas vezes a gente quer viver esse evangelho que o Instagram mostra. O Instagram mostra vidas perfeitas, casamentos perfeitos, pessoas ricas, pessoas que não têm conta para pagar. O Instagram mostra um evangelho. Nossa, esse evangelho é doce como mamão, como o Leandro fala. Esse evangelho aqui é bom, eu vou para ele. Porque eu posso viver a minha vida mundana, mas eu também posso dizer que sou do evangelho, que eu vivo o evangelho. Então, a vida do Instagram, não se engane, é uma vida falsificada. Porque muitas vezes as pessoas não vão querer mostrar o que está por trás daquelas fotos, daqueles vídeos. E a gente vê esse evangelho mentiroso, fajuto, falso. Um evangelho que, em vez de levar as pessoas para Cristo, estão levando as pessoas para o inferno. Esses dias eu vi algo, eu acho que eu não vou contar, porque não sei nem se pode, mas algo que estava acontecendo em um lugar que eu achei, gente, pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? As pessoas vão para um lugar que diz que é uma igreja e lá tem que ser marcada com alguma coisa. A única marca que nós temos que ter é Cristo em nosso coração. Não sei se alguém viu, se entendeu. Cristo em nosso coração. Não adianta a gente marcar o nosso corpo com coisas se o nosso coração não está dentro. Não adianta eu pegar essa Bíblia todinha e mandar riscar no meu corpo inteiro, se dentro do meu coração não tem nada, está vazio, seco, sem nada. Não adianta. Eu preciso guardar essa palavra dentro do meu coração, porque a transformação vai começar dentro de mim, não é fora. A transformação tem que começar dentro de mim. Então eu preciso dar ao meu Senhor coisas que me custem tudo. Davi não queria dar a Deus aquilo que não custava nada para ele. Ele queria dar sim coisa que custasse, e assim somos nós. Nós queremos viver muitas vezes, eu digo nós porque todos nós somos humanos, a gente passa por situações e muitas vezes a gente desobedece esse Deus, muitas vezes. E a gente quer viver um evangelho confortável. Deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho nunca foi confortável. A gente quer viver um evangelho fácil. O evangelho nunca foi fácil. Na vida não tem nada fácil nessa vida. Sabe por quê? Porque há um homem que morreu numa cruz por mim e por você. Agora eu pergunto para você, será que foi fácil para Jesus dizer: ei, soldado, me prende aqui nessa cruz, fura aqui as minhas mãos, fura os meus pés, depois tu coloca uma coroa na minha cabeça até eu sangrar, depois tu me chicoteia todinho até sangrar minhas costas, até eu suar sangue. Depois que eu suar sangue, aí tu pode fazer mais o que tu quiser. Agora eu pergunto, foi fácil para Jesus se sacrificar por nós? Custou tudo para Jesus. Custou tudo para Ele estar numa cruz ali, sendo crucificado. Por quem? Por uma humanidade rebelde. Por uma humanidade desobediente. E mesmo assim, Ele escolheu: não, eu vou obedecer ao meu Pai, porque Ele quer trazer de volta os seus filhos. E eu vou obedecer a Ele até o fim. E Jesus foi lá, se sacrificou com a sua própria vida. Custou tudo para Ele. Mesmo nós sendo
imerecedores desse amor. E o Senhor, mesmo assim, Ele foi até o fim. Agora eu pergunto, igreja de Deus, por que não amar a Deus? Por que a gente não consegue amar a esse Deus que deu tudo por nós numa cruz? Um Deus que se doou, se sacrificou até o fim por nós. Por que não amar a esse Deus? Aí você diz assim, mas eu amo Deus. Eu também amo. Mas a gente mostra o nosso amor através da nossa obediência a Ele. A gente mostra o nosso amor através de tudo aquilo que Ele fala para nós, se a gente obedece ou não. Se nós amamos a Deus realmente, igreja, tem renúncia na nossa vida. Nós precisamos renunciar a muita coisa da nossa vida. Você ama a Deus, você é preciso sacrificar muita coisa na sua vida. Você ama a Deus, é preciso você morrer para você nascer de novo. Nós precisamos crucificar a nossa carne, que muitas vezes ela quer, porque quer reinar na nossa vida. A nossa carne quer reinar, ela quer fazer a vontade dela. E nós não podemos deixar isso acontecer. Se não está te custando tudo, é porque está confortável demais para você e para mim. Se não está te custando, é porque tem algo errado na sua vida e na minha vida também. Porque para estar unido com Cristo, vai ser preciso abrir mão do meu e do seu conforto. Se estamos confortáveis demais, tem alguma coisa errada. Reveja a sua vida, tem alguma coisa errada. Porque para viver o sobrenatural de Deus, precisamos ter renúncia. Deixa eu te dar só um exemplo. O nosso devocional. Algo simples de fazer, mas algo tão difícil ao mesmo tempo de fazer. Nós vivemos numa correria demais. Agora eu pergunto, é fácil para nós fazer o devocional todos os dias? É fácil, a gente acorda, nossa, hoje eu vou fazer o devocional, tem um tempo de sobra para fazer meu devocional hoje, glória a Deus. Quem de nós é assim, gente? Quem de nós é assim? Todos nós trabalhamos, todos nós temos família, temos trabalho, todos nós. Agora eu vou te dizer, está custando fazer o devocional? Glória a Deus, aí é que você tem que fazer. Se está custando, porque esse é o caminho certo. É para custar mesmo, é para renunciar mesmo. O devocional, ele é fundamental na nossa vida. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Eu vi algumas pessoas falando sobre, que muita gente fala, né? Eu não fiz porque não tive tempo, eu fiz porque não deu tempo. Sempre tem essa desculpa. Mas, eu vi uma pessoa falando, um pregador falando, que a gente deve trocar o nome tempo por prioridade. Aí fica fácil da gente entender. Eu não fiz o meu devocional hoje porque eu não tive tempo. Aí você troca. Eu não fiz o meu devocional hoje porque eu não dei prioridade. A gente dá prioridade para o nosso trabalho, porque o nosso trabalho a gente recebe o salário porque nós precisamos, mas ele não é o nosso Deus. O nosso trabalho não é o nosso Deus. Nós fazemos de tudo, queremos andar na linha em tudo, na hora do trabalho, tudo a gente tem que fazer, a gente faz. Mas na hora de fazer o nosso devocional, a gente falha. É preciso custar tudo. Em nome de Jesus. O mundo, ele não precisa mais de crentes mornos. O mundo está cheio de igrejas, cheia de pessoas com crentes mornos. E a palavra diz o quê sobre o crente morno? Pois é.
o Senhor está a ponto de vomitar crentes mornos dentro das igrejas. Deixa eu te dizer para terminarmos, vale a pena desapontar as nossas vontades, vale a pena desapontar até mesmo as pessoas, se necessário for, para viver a vontade de Deus. Nós temos a marca do Espírito Santo em nós, igreja. Nós somos a carta viva de Cristo. Nós carregamos o céu, porque o Senhor nos escolheu para carregar esse céu em nós. E nós fomos escolhidos e privilegiados para deixar marcas de salvação por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração nessa hora e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu tenho a marca do Espírito Santo. Diga para você, para que o diabo possa escutar isso em nome de Jesus, e para a sua carne também. Eu tenho a marca do Espírito Santo. Eu sou a carta viva de Cristo. Eu carrego o céu. Eu fui escolhida para deixar marca de salvação por onde eu passar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e dar glória a Deus. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui lembrando que você tem a marca de Cristo em você, que você não é qualquer um. E o Senhor não te chamou para você viver só a sua vidinha daqui dessa terra. O Senhor te chamou para viver uma vida linda lá no céu. Então não viva somente aqui para essa terra. Lembre-se que você tem tesouros para juntar lá no céu, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque diante do Senhor agora, um coração contrito. A palavra diz que é irresistível, né? Coração quebrantado, um coração que vai buscar a essência daquilo que Ele quer. Um ser humano arrependido, um ser humano consciente dos seus defeitos, das suas falhas, mas principalmente consciente da sua dependência. Seja alguém dependente de Deus e você terá fome e sede dele. É como você ter uma dor de cabeça constante e ficar dependente de um remédio, né? Quando o médico me falou que eu teria uma doença crônica, eu nem sabia o que era esse negócio de doença crônica. O que é crônico? Isso você não vai passar o resto da vida com ela. Você tem hipertensão, fica dependente do remédio. Por quê? Porque muitas vezes, e eu descobri isso, que a minha hipertensão era pelo meio que eu vivia. Além de ter, né, fada, mãe e tal, essa história toda. Mas hoje em dia, quando eu meço a minha pressão, é muito difícil estar alta. Porque eu tenho um aparelho em casa e eu meço. Porque o ambiente muda. Mas eu não posso ser iludido e achar que quando eu vou para um ambiente que eu tenho que enfrentar desafios, e tenho, eu não preciso do remédio. Por que você está falando sobre isso, pastor? É porque a gente às vezes consegue ser dependente de um remédio, mas não consegue ser dependente de Cristo. Eu não posso sair para trabalhar sem Cristo, porque quando chegar lá eu faço besteira sem Cristo. Aleluia. Então escute o que a pastora falou e diga: você é dependente de Jesus, eu preciso dele, eu vou pagar o preço para isso. Amém? Glorificamos o teu santo nome. Nós queremos nos entregar diante do Senhor essa noite. Tudo que somos, tudo
que temos, nós entregamos diante do Senhor e glorificamos quem Tu és. No seu lugar, feche os seus olhos. Eu quero que você cante esse louvor em forma de oração essa noite, entregando tudo diante do Senhor, sua casa, sua família, seus bens. Se temos algo, é graças ao Senhor. E a gente vem pedindo o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, Jesus. Isso, feche os seus olhos, comece a orar nesse lugar, comece a buscar a presença do Senhor. Nesse lugar, Deus é real. Vou me entregar totalmente. Levante a voz e cante. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Levante a voz e adore. Se eu me humilhar diante do Teu altar, sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do Teu querer, toda a vida, sem jamais Te conhecer. és minha fonte, Minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Tu és real. Diga, vou me entregar. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor, mas vale esse dia no centro do Teu querer, toda a vida, sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu
A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Mais uma vez, cante. E a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Diga, mais vale uma vida, meu amor, mais vale esse dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a minha herança. Entregue a sua vida a Deus agora, dizendo: Senhor, como eu preciso ser esse dependente de Ti, dependente da Tua palavra, não somente diante de uma necessidade, mas eu preciso ser dependente para a vida toda. Porque a doença do pecado, irmão, é crônica. Você precisa ser dependente até subir, até Jesus vir te buscar. Você precisa ser dependente, então diga: Senhor, me faz dependente. Vamos colocar as nossas mãos sobre o nosso coração agora e vamos declarar: Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu preciso ser alguém que vive à luz das Escrituras, para ser esse forte, corajoso que eu quero pintar. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a minha mente, para que eu não seja uma mulher fraca, para que eu não seja um homem fraco. Ora, irmã, ora, irmão, diga: para que eu não seja essa pessoa que é dependente das circunstâncias, mas que eu seja dependente de Ti, em nome de Jesus. Pai, cria em mim um pai verdadeiro. Diga: cria em mim uma mãe forte, corajosa, sábia, que eu não seja como uma tola, que eu não estrague o relacionamento com o meu filho, que eu não estrague o relacionamento com a minha esposa, que eu não estrague o relacionamento, diga minha mulher, que eu não estrague o relacionamento com meu marido, que eu não estrague o relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus vizinhos, com os meus sogros. Diga, abre a sua boca. Deus te capacitou para isso, mas tem que nascer do seu coração essa vontade de ser alguém melhorado em Cristo Jesus. Não é em cima de emoções que levam você a ser uma pessoa tola e azeda. Não, Deus está te capacitando para ser luz sobre essa terra, e para que você construa um reino novo, aonde o nome dele é glorificado. E para isso acontecer, você precisa ser dependente dele e não das circunstâncias, dependente dele e não das suas emoções. Você que fica magoado com facilidade, coloque a mão na sua mente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda acusação do inferno cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo o poder de Satanás sobre a mente dessa mulher, sobre a mente desse homem, cai por terra agora. Essa fragilidade que rouba o sono dele de noite, que rouba o sono dela de noite, cai por terra agora. É essa cadeia que faz ele ser um homem isolado, uma mulher isolada, que faz dele não ter amigo, dela não ter amigos, que vive solitário, como se isso fosse correto, como se isso fosse sábio. Satanás, solta a mente dele, solta a mente dela agora, em nome de Jesus. Deus nos chamou para viver em comunidade, Deus nos chamou para ser amigos, Deus nos chamou para ser sal, para dar gosto, para iluminar.
para trazer um caminho de esperança. E em nome de Jesus, eu liberto a tua mente agora em nome de Jesus. E que esse demônio que tem prendido a tua mente, que tem prendido o teu coração, ele vai embora em nome de Jesus. Ele não tem autoridade. A palavra é mais forte do que ele. E diante de toda situação maligna, o Senhor te dá agora autoridade. Eu quero que você pegue todo o rancor. Vamos fazer um ato profético? Você é capaz de fazer? Vamos pegar todo o rancor, toda a mágoa, toda a dependência emocional. Você vai jogar no chão. Joga no chão agora. Vai, é só um ato. Joga no chão. Você não está sendo tolo porque está fazendo, não. Tolo é se ficar dependente. Pega, joga no chão agora. Agora pisa em cima em nome de Jesus. Diz: Satanás, Deus me dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Pisa com força, pisa com raiva. Diz: serpentes e escorpiões. Acusação do maligno que me bota contra a minha igreja, que me bota contra os meus pastores, que me bota contra a minha família, que me bota contra os meus entes queridos. Oh, em nome de Jesus, eu piso nessa dor e não dou autoridade a Satanás de me engodar, de me paralisar. Eu sou sal, eu sou luz e eu vou iluminar nessa terra. Aquele que recebeu, levanta a mão para o céu, bem alto, bem alto, bem alto, só se você recebeu, e diga assim: Deus, eu te glorifico, porque é em ti que nasce em mim a paz e a esperança. Diga em nome de Jesus. A igreja diga. Então dá uma salva de palmas se você recebeu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Sara, me dá aí esse caderninho. Eu fui hoje incumbido, de dar o devocional. E é uma oportunidade que eu tenho de passar algo que Deus ministrou no meu coração. E eu anotei porque eu quero passar exatamente como eu recebi. Vai ser rápido. Está lá em Marcos 11, 25 e 26. Se a mídia puder abrir aí. Marcos 11. O devocional é quando Deus fala com você, não é principalmente para você que prega. Eu estou passando isso aqui, mas eu nem sabia que eu ia passar para vocês. Que quando eu vou fazer uma pregação, eu estou pensando em você. Mas quando Deus me mandou isso aqui, eu estava pensando em mim. Isso aqui é poderoso. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: e quando estiveres orando, você ora, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. E a gente ofende muito, porque a gente é pecador. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Aqui Jesus deixa bem claro a oração que Ele mesmo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem nos ofendido. Então, eu recebi essa palavra de uma forma muito poderosa. E eu quero passar para você: perdão traz paz. Perdão traz paz. E eu quero passar para você 4 fases do perdão. É como se fosse 4 pessoas que você precisa perdoar. Primeira pessoa, seus pais. Eles fizeram por nós tudo o que eles puderam. Tudo o que eles puderam fazer, que eles tinham condições de fazer, eles fizeram. Tanto nos acertos como nos erros. Agradeça a Deus pela vida que eles te deram. E aquilo que eles não conseguiram te dar, deixe lá e siga em frente. Seja para os seus filhos aquilo que você queria ter dos seus pais. Segundo, perdoe as pessoas que não conseguiram ficar. As pessoas que não conseguiram seguir. Pessoas que você amou, mas que em algum momento elas foram embora. Veja que aqui nós estamos falando de passado. Perdoe essas pessoas. Você não é melhor do que elas, nem elas melhor do que você. Terceiro,
Perdoe as pessoas do agora, que estão com você hoje. E aqui nós estamos falando de presente. Essas pessoas são seus amigos, são seus familiares, são seus conhecidos ou até estranhos. Pessoas que convivem conosco e que erram, nós erramos. É comum entender que o outro vai errar com você várias vezes, e você tem que ter a palavra perdão no seu coração para conviver em perfeita harmonia. E o quarto pilar, a quarta fase, é a mais importante e a mais difícil de todas. Perdoe a você mesmo. Perdoe o seu passado quando você não sabia as coisas que sabe hoje. Perdoe o seu presente, porque você ainda vai errar muitas vezes. Pegue leve com você. Perdoe o seu futuro, porque você ainda vai ter que pedir perdão muitas vezes. Porque isso causa que você é dependente de Deus. Mas eu quero deixar essa frase com você. Pegue leve com você, para que você possa viver intensamente o amor de Deus e sinta paz. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Esse foi o devocional. Faça seu devocional, vale muito a pena. Vamos tirar o nosso dízimo, chamar a Esther. Boa noite, paz do Senhor. Quem quiser dizimar e ofertar pode levantar a mão, que as meninas vão estar entregando os envelopes. Ao pensar na palavra que eu ia trazer hoje, eu fiquei refletindo se eu devia trazer o que eu tive no meu devocional ou não. E o meu devocional de hoje foi lá em João 11, 21. Queria que vocês abrissem comigo. Essa passagem fala sobre Marta e Maria, quando o irmão delas estava morto, Lázaro, e Marta foi ao encontro de Jesus. No versículo 21 do capítulo 11 de João, diz assim: E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Credes nisso? Eu vou ficar até aqui, porque nós todos já conhecemos essa história, que Lázaro foi ressuscitado. Mas por que eu trouxe essa palavra do meu devocional de hoje? Porque essa passagem, ela fala sobre confiança. Ela fala sobre a confiança que nós temos que ter em Deus, sobre a fé inabalável que nós temos que ter em Deus. Porque aqui, por um momento, Marta não teve essa fé inabalável. Ela tinha fé em Jesus, mas nesse momento ela não tinha fé de que Lázaro seria ressuscitado. Nós temos que ter essa fé inabalável. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E às vezes nós deixamos a nossa confiança nele se abalar por não ter as respostas das nossas orações no tempo que nós queremos. Mas será que nós estamos realmente confiando nele? Mesmo quando parece que não tem mais tempo, Jesus manifestou o seu poder. E naquele momento que Lázaro ressuscitou, Marta pôde enxergar a cura além do corpo físico, ela pôde enxergar o mundo espiritual. Jesus, ele é a própria vida. Nós precisamos entender que Deus não está limitado do nosso tempo humano. E o nosso dízimo, a nossa oferta, não é sobre o dinheiro, é sobre a confiança que nós temos no nosso Deus. Assim como nós muitas vezes pensamos que se eu entregar ali o meu dízimo e a minha oferta, como vai ficar minhas contas do mês? Isso é algo que abala a nossa fé, porque nós não estamos confiando plenamente no nosso Deus. Quando nós confiamos plenamente no nosso Pai, nós não temos medo de dizimar e ofertar, porque aquele que está acima de tudo, ele tem todo o poder para trazer sobre você a manifestação do poder de Deus. Então, através de alguém, através de alguma coisa, você terá a sua provisão. Então, nós não temos que ter medo de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, porque o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas.
E se naquele momento você está em dúvida se entrega o seu dízimo ou não, confia no Senhor. Porque a nossa confiança, a plena confiança no Senhor é a resposta que nós precisamos para a nossa vida. Quando nós temos plena confiança no Senhor, as nossas preocupações ficam em segundo plano, porque quando nós confiamos em Deus, Ele tem o tempo certo para trazer todas as respostas da nossa vida. E é essa reflexão que eu trago para nós aqui essa noite. Queria que vocês ficassem de pé. Vamos agradecer ao Senhor em louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Levante a sua mão, o seu envelope. Agradeça ao Senhor nesse momento com essa canção. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós te agradecemos nesse momento, Pai. Nós te entregamos aqui, Senhor, as nossas vidas. Te entregamos, ó Pai, a nossa confiança em Ti aqui, Senhor. Pai, que não haja em nossos corações preocupações sobre o dia de amanhã, Senhor, pois nós confiamos plenamente em Ti, Pai. Nós oramos aqui, Senhor, pelas nossas finanças, pelos nossos empregos, ó Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco todos os dias, Pai. Que não venha a faltar o alimento em nossa mesa, que não venha a faltar, Senhor, em nossas casas, que nós possamos vir, ó Deus, a ter a plena confiança em Ti, ó Deus, e que cada dia, Senhor, o Teu poder venha se manifestar em nossas casas, ó Pai, porque nós temos a nossa confiança, Senhor, em Ti, Pai, e Te entregamos aqui, Pai, em louvor e em agradecimento, Pai, a Ti, os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Com o nosso coração em sinceridade, Pai, a Ti, nós entregamos aqui, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. E já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem trazer as ofertas. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Vamos levantar as mãos pro céu, vamos cantar. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer. Deus vai te levar em segurança para casa. Você vai ter uma segunda-feira maravilhosa, cheia de saúde, cheia de paz. Confiamos em teu infinito amor. Diz para Ele: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. aplaude a Ele, dá um glória a Deus, dá um aleluia de crente, vai. Glória a Deus, aleluia. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do nosso amigo Espírito Santo, que te é suficiente em todos os momentos da vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Abraça teu irmão, dá a paz do Senhor para ele.